Tudo que nós vamos ver aqui são estruturas de dados, significa que são, em vez de eu trabalhar com aquela variável que só cabe um valor, a partir de agora nós vamos trabalhar com variáveis que cabem milhares ou milhões de valores, tá? O que vai definir o tamanho dessas coleções, tá? É a memória da sua máquina, ok? O Python, ele não limita, se é uma tupla, né, só pode ter 1000 valores. Não, todas as coleções são de valores, são de quantidades ilimitadas, dependendo da memória. E são muito úteis quando você vai tratar dados, tá? Que geralmente dados vêm em coleções, né? Coleções de linhas, né? De registros, de colunas, né? Assim por diante. Então, nós vamos começar por tupla, né? A característica da tupla é que vocês precisam ter em mente é que uma vez que eu criei essa tupla, eu não consigo alterar os valores dentro dela. Ela é imutável, ok? A vantagem dessas estruturas é que elas, por serem imutáveis, elas não precisam implementar uma série de métodos. Naturalmente, ela ocupa muito menos espaço, ela é muito mais rápida para você operar em cima dela naqueles métodos básicos, tá? Então, a maneira de se criar uma tupla no Python é declarando entre parênteses uma lista de valores, ok? Então, nós vamos ver que nós vamos usar parênteses para criar tuplas, colchetes para criar listas, e nós vamos criar, né, dependendo do conteúdo, se você colocar entre chaves, será entendido como um conjunto ou um dicionário. Nós vamos perceber isso no avançar da aula. Então, aqui, olha, eu coloco tupla e entre parênteses eu coloco uma lista de valores, ok? Então, aqui, quando eu clicar em imprimir a tupla, vocês observam que ele vai imprimir entre o parênteses aqui para deixar claro para nós que esse conteúdo é uma tupla, né? E se nós perguntarmos ao Python aqui qual o tipo, né? O tipo dessa variável, ele vai indicar para nós que é tupla, né? Bem? Como é que a gente, depois que cria uma tupla, lembrando que eu não consigo alterá-la, né? Simplesmente adicionando o item nela, tá? Para vocês terem uma ideia disso, deixa eu até tentar fazer aqui para vocês, olha. Então, se eu pegar a tupla, né? E pedir o item 0 dela, ok? Ele vai me retornar a região norte. Mas se eu tentar atribuir um valor a essa aqui, tentando mudar de norte, né? Para sul, né? Nós receberemos uma mensagem dizendo que o objeto tupla não suporta atribuição de itens nele, ok? Então, aqui nós podemos fazer, por exemplo, tá? Uma tupla de números, não há problema, tá? Ela pode ser também, ó, então aqui, ó, eu vou colocar aqui uma tupla, que ao invés, ela vai receber o string, aqui vai receber um número, tá? Então, ela pode ser mista, pode ser só de números, tá? Ok? Ela não obriga você a usar um tipo ou outro no seu conteúdo. É uma coleção, pode ser de qualquer tipo, número, um tipo data, um tipo string, tá? Ok? Não há problema. Para eu acessar, para eu localizar, pegar um item da tupla, né? Então, nós temos a opção, aí vocês vão ver que o terreno vai ficar um terreno mais comum, né? Uma vez que eu aprendi a pegar, recortar uma string, que é um array, as coleções seguem a mesma lógica. Então, se eu quero buscar um item, né, dentro de uma tupla, eu posso buscá-lo pela sua posição. Se eu quero a segunda, eu sei que, vocês já pegaram aqui no Python, sempre que eu estiver lidando com posição, índice de um item dentro de uma lista, dentro de uma coleção, sempre o primeiro item é o 0. Então, se eu quero pegar o item 2, vai ser o 1, ok? Sul, e assim por diante. Eu poderia querer pegar o item 4, o item 3, e bastava indicar aqui o índice referente a ele, menos 1, né? Se eu quero o quarto item, eu tenho que formar 3. Isso vai ficando natural na mente de vocês. Assim como na string eu poderia cortá-la usando a indexação negativa, aqui também eu posso utilizar. Então, lembra que na string, né, nós poderíamos pegar lá o último item, pegando, por exemplo, usando o -1, né? Então, se eu quiser pegar o primeiro item, eu coloco 0. Se eu quero o último, basta colocar -1, tá? Nesse caso aqui, se eu passar entre colchetes -1,
ele vai me buscar a última região que está na lista. Você pode pegar uma sublista de itens, ou um conjunto de itens, né? Uma subtupla, né? Eu quero ter uma tupla com milhares de coisas, e eu quero pegar um pedaço dela, e ele vai me retornar também uma subtupla, né? No formato de tupla, mas com menos itens. Então, aqui, por exemplo, se eu quero pegar do terceiro item, né? Até o quinto item, ok? Então, eu posso informar, entre colchetes, 2, que refere ao terceiro item, né, 5, e ele vai retornar aqui, no caso, né, o item 3, sudeste, nordeste, né, e centro-oeste, ok? Então, nós podemos fazer isso. Lembrando que, né, no caso aqui, ó, é o índice 0, 1, 2, 3, 4. Então, embora eu tenha informado o 5 aqui, ele não traz o quinto item, né, o elemento índice 5, ele traz até o 5, então ele vai trazer o elemento até o 4. Então, por isso que ele pegou, né, o segundo item, que é o terceiro da lista, né, que é o 3 menos 1 é 2, e ele vai pegar até o quarto, ele não pegará o 5, então o 2, o 3 e o 4, tá bom? O quarto item, não pegou o quinto item, que seria noroeste. Então, quando executa essa linha, ele vai trazer essa subtupla. Observa que o formato que ele trouxe foi também no formato de uma tupla. Quando você faz isso numa string, o retorno é uma string. Quando você faz isso numa tupla, o retorno é uma tupla. E se você fizer isso numa lista, o retorno será uma lista. O tipo do dado. Se você quiser, assim como na string, você pode usar indexação negativa, né? Você pode subtrair do final o cálculo para detectar onde você quer começar, onde você quer terminar. Então, se eu quero pegar, né, contando de trás para frente, o quarto elemento, né, para começar até o último elemento, então, eu posso fazer o seguinte, ó, menos 4, 1. Então, ele pegou aqui, esse aqui é o menos 1, esse é o menos 2, esse é o menos 3, esse aqui é o menos 4, tá? Então, ele pegou do menos 4 até o menos 1. Lembrando que esse último aqui, né, não entrou na lista, né? Porque esse segundo elemento nunca entra na lista, ele pega até o anterior a esse. Sim. Então, okay, sempre que vocês queiram que ele vá até o final, de um ponto até o final, não preencha a segunda parte. Põe 2 pontos, mas não preencha a segunda parte, tá ok? E se o mesmo vale, tá? Se você quiser fazer o contrário, tá? Então, imagina que eu estou aqui, eu quero pegar do menos 4 até o início, tá? Ok? Então, quando você usa o início em branco, significa que ele vai até o 0. E se você deixar depois dos 2 pontos em branco, ele vai até o último item da lista. Aqui, alterar valores da tupla, ou seja, como nós sabemos que elas são imutáveis, né? Mas, às vezes, você tem uma tupla lá e você quer fazer isso. Você vai ter que dar um jeito tabajara, tá? Você vai ter que dar uma volta para conseguir fazer isso. Então, eu tenho uma tupla, milhares de itens, eu quero remover alguns, ou eu quero acrescentar alguns, ou eu quero alterar alguns. Então, uma forma é você converter ele num item mutável, como, por exemplo, uma lista, depois você converte de volta numa tupla, tá? Então, você alterou a natureza dele para poder fazer a operação que você quer, e depois você volta ele para o tipo original. Nesse caso aqui, eu tenho uma região norte, sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, mas eu quero pegar o sul e chamar leste, tá? Ok? Ou poderia colocar o sul em maiúsculo, por exemplo. Tá? Eu quero, sei lá, dar um destaque no sul. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Nesse primeiro ponto, eu criei uma tupla X, mas quando eu chamo o método construtor list, que nós vamos ver na lista, ele pega o que tiver ali dentro no parâmetro e tenta converter numa lista. Se for uma coisa possível de converter em lista, ele vai fazer. Se for uma coisa que não é conversível em lista, ele vai dar um erro. Mas nesse caso, o meu X é uma tupla. E o método list, o construtor list, dessa classe lista, que é uma outra estrutura que nós vamos aprender, ele aceita uma tupla e devolve como resposta a uma lista construída. Então, essa variável x será do tipo lista. A lista permite, sim, que eu atribua valores a uma determinada posição pelo índice, já a tupla não permite.
E depois, se eu chamar o construtor tupla, né, ele permite receber uma lista e devolver uma tupla, ok? Então, ele permite fazer essa conversão. Então, eu estou alterando o tipo da variável, né, no final. E ela era de um tipo, depois eu criei uma segunda com outro tipo e substituí integralmente a variável original, ok? Você vê que eu não estou alterando o x, eu estou trocando todo o valor de x por uma nova lista, uma nova tupla construída a partir de uma lista, né, gerada através dele, com base nele também. Então, aqui, né, nós podemos fazer essa alteração sem dar aquele erro, né, que nós observamos. Então, eu estou dando uma volta, é muito comum fazer esse tipo de operação. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Como é que eu navego, né, numa tupla? Assim como nós aprendemos a navegar nas strings, é possível navegar também numa tupla, tá? Então, aqui, ó, no for, lembra que nós fazíamos for, né, a letra ou coisa in, a mesma coisa aqui, ó, for x em tupla. Significa que ele percorrerá cada uma delas por vez e executará os comandos que tiverem aqui. E aí a lógica de programação que está dentro desse for é toda sua, da maneira que você quiser. Mas o for já está preparado para navegar dentro dessa tupla, porque todas as coleções do Python já vêm com esse recurso de iteração. Como é que, às vezes, eu quero checar? É muito comum para filtros ou para determinadas coisas que você quer fazer, checar se determinado valor está dentro daquela tupla, né? Então, para isso, nós podemos usar aquele operador, né, in, que ele verifica se algo está dentro de alguma coisa. Lembra que nós queríamos saber se uma string estava dentro da outra, né? Se uma palavra estava dentro de uma frase, nós usávamos aquele operador in, ele pode ser usado para as coleções. Basta eu passar um valor de um dos itens que eu quero procurar e ele vai procurar dentro da coleção. A diferença é que ele não vai procurar por parte do nome da coleção. Ele vai procurar um valor que seja igual no integral. Então, por exemplo, se eu pedir para ele procurar apenas, digamos aqui, SU, né, SU, ele não vai achar nada, porque nenhuma palavra completa aqui dentro é SU. Por mais que tenha SU aqui, né, ele não vai encontrar, porque ele compara o valor inteiro, né, daquela palavra com cada objeto no seu valor inteiro, no seu valor completo dentro da lista, tá bom? Então, ele vai procurar um conteúdo completo, ou seja, um item que corresponda à palavra completa ou o valor completo dentro daquela lista, tá? Então, eu estou perguntando, se o sul estiver na tupla regiões, imprima sim, né? Aqui ficou sem sentido, né? Vou colocar aqui sul, né? Sim, sul está na tupla regiões, ok? Ele conseguiu localizá-la dentro da tupla. Muitas vezes você precisa ver o tamanho dessa tupla, por exemplo, para fazer algum cálculo, né? Para fazer alguma verificação. Sempre que você quiser saber o tamanho de uma coleção, você pode usar o length. É o mesmo que você faz para saber o tamanho de uma string, é o mesmo que você faz para saber o tamanho de uma coleção. Lembra, a string é um array, a coleção é um tipo de array, então o tamanho length, essa função, ela serve para calcular o tamanho da tupla, tá? Como é que eu adiciono um item na tupla se eu sei que ela é imutável? Não é possível, né? Eu posso usar aquela técnica que nós vimos, que é transformar ela em outra coisa numa lista, dar um append e assim voltar ela para uma tupla, né? Aqui nós usamos, nesse comando, deixa eu voltar um pouquinho, né? Nós usamos uma lista para fazer uma... Cadê? Vou pegar aqui rapidinho. Aqui nós usamos uma lista para fazer uma alteração de um item da lista, né? E se eu quiser, se eu executar isso aqui, né? Alterando alguma coisa, ele não vai dar certo, mas eu posso, então, fazer por exemplo, alterando esse código, eu quero norte, sul, nordeste, eu quero acrescentar nessa lista um item, por exemplo, leste. Então, eu posso vir aqui no Y e chamar um método de acréscimo, né, na lista, que chama append,
e passar aqui uma nova região, por exemplo, tá? O leste. Ele vai adicionar aqui o leste e depois vai converter de volta, né? Ele vai adicionar nessa lista aqui o leste e depois vai converter de volta numa tupla, e essa tupla passará a ter aí o conteúdo leste dentro dela, tá vendo? Mas eu converti num tipo que é mutável para poder fazer a adição. E aí vale para tudo, adição, remoção, alteração de valor, vale para tudo. Quando eu uso uma tupla, é porque eu já sei que eu não vou querer fazer alterações dentro dela. Então, ela é otimizada. A performance de navegação e operação no conteúdo de uma lista, por exemplo, eu quero operar numa lista, quero fazer cálculos com os dados dela, eu quero navegar nela e executar determinadas lógicas de processamento, mas não nela, com ela. Com os dados dela, eu vou fazer cálculos, mas eu não vou mudá-la. A performance dela é muito maior do que de uma lista, tá? Porque a lista, como ela espera que tenha os métodos de iteração, de acréscimo, então ela é muito mais, não é muito, ela é mais lenta, menos eficiente do que uma tupla, tá? Em determinados contextos, como eu falei, milissegundos faz uma diferença tremenda. Quando nós estamos falando de 50 registros, 100 registros, 1000 registros, não tem valor. Mas se você operar com 1 bilhão, 2 bilhões de registros, aí o negócio começa a ficar um pouquinho complicado. E aí essas estruturas são melhores, tá? Criar uma tupla, né, com um único item. Às vezes é isso que a gente precisa. Eu quero criar uma tupla, né? E eu não tenho 10 itens. Eu sei que é tupla, mas só tem um. Eu quero fazer isso. Então, aqui você tem que colocar essa vírgula, mesmo que não tenha nenhum conteúdo depois, tá, gente? Então, se você fizer isso aqui, ele vai entender que você está dizendo, o que eu estou colocando entre parênteses é para ser compreendido como uma tupla. Desculpa, senão ele vai entender que é uma string, tá? Isso aqui, parênteses, e abre e fecha, sem uma vírgula, ele entende que parênteses é apenas um agrupador de comandos, né? Um separador de uma lógica, mas ele vai processar só o conteúdo interno. Então, quando nós rodamos isso aqui, a primeira parte ele entendeu que é uma tupla, porque eu passei a vírgula, mas a segunda parte ele entendeu que é só uma string, tá? Então, esse aqui, ó, esse comando sem a vírgula, ele gerou uma string e não uma tupla, tá bom? Então, se eu fizer isso aqui e tentar iterar nessa tupla, ele vai iterar letra a letra, tá? Aqui não. Aqui ele vai conseguir fazer a operação normalmente, tá? Ó, eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, quando eu faço isso aqui, ó, eu criei uma tupla, embora ela só tenha um item, tá? Então, eu posso fazer aqui, ó, um for, tá? Item em tupla, regiões, ok? Print item, tá? Ok? Então, ele vai tentar navegar nela. Ele pode ter um item, mas ele é navegável, porque ele é uma coleção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir imprimir norte. Ele vai imprimir o item inteiro, porque ele entende que aquele item é uma posição dentro daquela tupla, mesmo sendo uma. Nesse caso aqui, se eu fizer a mesma coisa, né? Eu fiz uma declaração, mas eu só esqueci a vírgula aqui, ó. Isso aqui não será mais uma tupla, será uma string. E quando eu navego numa string, ele faz o quê? Ele navega letra a letra na string. Ok? Declarar uma tupla que tem um só valor, põe a vírgula depois. Esse tipo de situação em coleções é muito natural. Mesmo em lista, eu vi muito programador, ele coloca 10 itens, o último tem uma vírgula. Tem uma vírgula, não tem mais nada depois ali, só fechando a chave, ou o dicionário, tem vários itens, vírgula, não tem mais nada depois, fecha a chave. Tá? Isso não afeta o programa, o Python não vai achar que tem um item nulo ali, né? Ele simplesmente ignora o que vem depois da vírgula, tá? Ele não vai criar uma lista com 2 itens, mas ele vai ignorar se depois da vírgula e o final do fechamento da coleção não tiver nenhum valor.
Como é que eu faço para remover itens, né? Igualmente, né? Lembrando que remoção, tudo isso aqui é impossível, porque é imutável. Então, se você quiser fazer, você transforma no outro objeto, remove e recria, tá ok? Como é que eu faço para juntar tuplas, né? O que a gente aprendeu a concatenar em strings, como é que eu somava uma string com a outra? Usando o operador mais, né? Então, o mais, ele é um operador de concatenação de coleções também, ok? Vocês vão ver que no Python, você poderá, simplesmente com o comando mais, ele entende que você quer pegar todos os itens que está nessa, somar com os dessa e gerar uma terceira, ok? Tá bom? Então, aqui, ó, eu, você, ele, 13, 42, 34, e quando você manda executar, ele gera uma tupla, a terceira, com todos os itens das duas tuplas anteriores. Tá bom? Uma forma de construir uma tupla, nós vimos que é apenas declarar ela, né, do tipo entre parênteses. Então, aqui eu vou só repetir aqui. Então, se você fizer isso aqui, né, você já está criando uma tupla, porque ele já percebe aqui os parênteses, né? E já cria uma tupla. Então, se eu colocar aqui type, ele já vai ser do type, né? Tupla. Mas, em geral, né, você pode construir. Lembra dos números inteiro, float, que a gente poderia chamar o float, abre parênteses, passar uma string, ele já cria uma variável do tipo float, já convertendo o conteúdo daquela string para um float. Eu posso fazer um int passando uma string ou passando um float, ele já criava uma variável do tipo int convertida. Aqui, esse construtor permite também isso. Então, aqui, olha, eu estou passando um conjunto já entre parênteses, mas lembra que eu dobrei os parênteses aqui, né? Porque para não confundir, porque se eu passar sem isso, ele vai achar que eu estou passando 10 parâmetros para ele, né? Aqui no caso, 5 parâmetros, mas não é isso. Eu quero passar uma lista e ele converter numa tupla. Eu vou até mudar aqui para dar mais clareza. Então, eu vou passar entre colchetes a minha coleção, né? Mas eu quero que o objeto que ele vai gerar para mim tem que ser uma tupla, tá? Então, quando eu faço isso, observa que ele não imprimiu aqui, né, um objeto entre chaves, mas um entre colchetes, mas entre parênteses, mostrando que o tipo é uma tupla que ele acabou de criar. Então, você pode, deixa eu imprimir aqui, ó, o tipo, vocês vão ver que ele vai dizer, ó, é uma tupla agora. Então, eu posso usar o construtor para, na construção, já converter uma lista, né, em tupla. Além disso, a tupla ela implementa dois métodos, né, que a gente viu na string, também estão aqui na coleção, né, tupla, onde eu posso contar quantas vezes determinado item com determinado valor é encontrado dentro da tupla. Então, por exemplo, se eu passar a tupla .count sul, né, ele vai me contar quantas vezes a palavra sul aparece dentro como um valor completo dentro da lista. Lembra? Não é parte da palavra, ele não checa partes da palavra. Se a palavra sul for um dos itens exatamente igual dentro da tupla, ele vai trazer, tá? Se eu passar qualquer outra palavra aqui, né? Se eu tirar o L, ele já não encontra mais, tá bom? E a outra coisa é o index, ele traz a posição que determinada palavra, né, está lá na lista, tá? Então, você pode passar uma palavra, se ela não existir, ele vai retornar um erro, tá ok? Dizendo que, né, esse valor que você passou não está na lista, tá ok? E se for encontrado, ele retorna o valor.